Vamos iniciar mais um programa AFIPESP na TV, que tem em sua grade de programação reportagens especiais, entrevistas, dicas culinárias, de educação e cultura, de turismo e muito mais para você. Nós vamos promover agora um breve intervalo para que você conheça o nosso entrevistado de hoje. Até já então. O presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, vai conversar com um destacado líder da comunidade negra no Brasil, Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga. O Dr. Zito, como é conhecido, foi presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, que é órgão da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Formado em Direito, é procurador federal da Advocacia Geral da União e tem vasto trabalho no serviço público e na militância pela valorização dos negros. Aproveite essa entrevista exclusiva do programa AFIPESP na TV. Olá, amigos. Hoje estamos com o Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga. É um prazer em recebê-lo em nosso programa AFIPESP na TV. Presidente Duarte, o prazer é todo nosso. Estar nessa belíssima entidade. Muito obrigado. Aliás, eu sei que o senhor é nosso associado, hein? Sou. Engrandece mais a entidade saber que nós temos um ativista do movimento negro e que está fazendo sucesso na administração pública federal. Parabéns ao senhor, viu? Estamos na luta. Estamos na luta, né? Doutor Zito, qual é o histórico dos negros na administração pública do Brasil? O histórico é significativo, porque o serviço público foi um instrumento de inclusão social da população negra. Até porque o serviço público, ele não tem as características da entidade privada. Ele atende a todos, tanto na sua prestação do serviço, como no acolhimento e na formação do seu quadro de trabalho. E a partir daí, principalmente através dos concursos públicos, fez com que muitos dos nossos entrassem para o quadro de funcionário público, conseguindo a sua inclusão dentro do serviço público. Veja, partindo desse raciocínio que o senhor desenvolveu, eu pergunto, o mercado de trabalho está mais fácil para o pessoal de origem negra do que a seleção que é feita para os demais profissionais ou não? Não, eu acho que nós temos que pautar diferenças. A questão do mercado de trabalho, hoje o mercado de trabalho na área privada está começando um trabalho de abertura para a diversidade, inclusive a diversidade étnico-racial. Então hoje nós temos políticas públicas de caráter junto com o privado, incluindo negros de forma ainda muito lentas e trazendo a diversidade no serviço privado. No serviço público, há muito, no início da sua constituição, os negros eram o maior número, porque era um serviço onde a estrutura do racismo não tinha produzido uns efeitos de selecionar por força das características do fenótipo étnico-racial. Porque o serviço público hoje, na verdade, nos seduz, porque ele dá a capacidade de termos a estabilidade profissional com uma vida digna. Ninguém fica rico fazendo exercendo uma boa atividade de serviço público, mas ganha estabilidade. A partir daí, nós temos duas questões. Nos cargos de destaque, nós não conseguimos muitas vezes, depois da década de 60, 70 e 80, nós demos início à diminuição da participação da comunidade negra
nesse espaço de atividade pública. Mesmo com a imposição de cotas? É que a imposição de cotas, em especial no estado de São Paulo, é uma regra que ela ainda não é plena. Ela não é execuível, ela não foi execuível da forma como a comunidade, como as lideranças e mesmo o movimento social quer. Eu vou citar um exemplo. Eu participei, por exemplo, da implantação de cotas no Tribunal de Justiça. Fez-se um trabalho na gestão do ilustre presidente, Dr. Renato Nalini. Foi muito bem feito o trabalho. Conseguimos na área administrativa. E até hoje, no que tange a questão dos cargos de magistrado, nós não conseguimos implantar, executar as cotas, porque há uma certa resistência. Isso dificulta. Mas nós temos uma outra dificuldade, que é a questão da ascensão dentro da carreira. E essa ascensão é pegar os cargos de destaque. Todos nós queremos crescer, subir na vida, adquirir uma posição de destaque, é plenamente normal ao ser humano. E muitas vezes, quando passa aqui para uma escolha que não decorra de um concurso interno, nós somos muitas vezes colocados à margem. E isso é a estrutura do preconceito, do racismo que nós temos implantado no nosso país. Aliás, eu vou fazer um breve intervalo e nós vamos continuar exatamente com essa exposição que o senhor fez, tá certo? Então, um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros mais gerais. Continue conosco. A AFPESP produz informação de qualidade com responsabilidade e credibilidade. Voltamos com o Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga, que temos o prazer de recepcioná-lo em AFPESP na TV. Dr. Zito, uma pergunta que eu tenho que inevitavelmente de fazê-la. É possível uma mudança cultural que a gente venha a tirar esse preconceito que ainda existe, tanto no serviço público como na sociedade em geral? Sim, é possível. Eu não acredito na extinção do preconceito e do racismo, na extinção efetiva, mas eu acredito na diminuição de forma paulatina e de forma a produzir uma igualdade social e racial. Para isso nós precisamos de políticas públicas. Aliás, o presidente muito bem colocou a questão das cotas, que não são só cotas, são as questões de políticas públicas voltadas para a inclusão social e voltadas para a diminuição desse impacto que afasta um número significativo de talentos. E isso não é bom para o Brasil. Aproveitar os melhores talentos não decorre de uma análise da sua questão de origem étnico-racial e da sua origem econômica. Nós temos grandes talentos que muitas vezes são afastados por causa dessa questão do preconceito, por causa dessa questão do racismo. Então, nós temos que colocar políticas públicas. Vamos discutir. Presidente, esse papel, esta responsabilidade, não é só das lideranças dos movimentos negros, não. É de todo cidadão paulistano, brasileiro. Porque nós queremos um país igualitário, onde a diversidade seja realmente o sustentáculo
de uma sociedade que não tem um abismo entre um cidadão de primeira categoria e um cidadão de segunda categoria. Ou seja, de aquele que fica no pico da pirâmide social e expresse toda a sua possibilidade econômica, de crescimento e de inclusão, e não olhe para quem está na base da pirâmide, que sofre diretamente os efeitos da sua aniquilação nesse processo social. Mas, doutor Zito, eu acredito que o preconceito não é só o que se refere à cor da pele. Não, nós temos preconceito religioso. A pessoa, uns professam uma determinada religião em preconceito de uma outra religião. Isso existe. Há o preconceito no que se refere ao time de futebol. E são preconceitos arraigados, né? E isso aí se avoluma, está aumentando ainda mais esse tipo de preconceito. Como combater essa cultura preconceituosa que a sociedade está impondo a todos? Primeiro, quero fazer uma certa distinção. O racismo, ele realmente é o instrumento que aniquila da questão negra, diferentemente do que o preconceito. O preconceito é uma situação, é uma mentalização de uma situação que você expressa sem conhecer. O racismo não, o racismo dói, deixa marcas efetivas e deixa marcas tão significativas como qualquer ato ilícito que atinja a questão física de alguém. Pela oportunidade, só para não ferir o seu raciocínio, veja, existe racismo no Brasil? Existe racismo no Brasil. Hoje, durante muitos anos se dizia que era velado, mas na verdade não foi isso. Historicamente, a Lei Áurea é a lei mais curta curta dentro do nosso processo do arcabouço jurídico. Ela distingue-se, na verdade, a escravidão. Perfeito? Mas não traz com ela qualquer política de inclusão desse grupo que se viu solto no dia 14, sem trabalho, sem moradia e sem políticas que pudesse fazer parte disso. De uma integração, Uma integração. E mais, até a era Vargas, o negro era impedido, na verdade, de estudar, de trabalhar. E a primeira atitude, retornando ao primeiro raciocínio, a primeira atitude que se teve após a lei do ventre livre foi a criação, no primeiro Código da República, Código Penal, a criação da lei da vadiagem. Então a lei da vadiagem já estabelecia que, na verdade, aquele que não tinha emprego era recolhido ao cárcere. Aquele que não comprovasse, ora. Veja, você imaginou hoje 12 milhões de desempregados sendo recolhidos ao cárcere? É uma lei inócua, né? Devia eliminar esse artigo do Código Penal, né? Exato. Então, veja, quer dizer, se deu com uma mão, tirou-se com outra. Agora, se deu de forma, não foi, aquilo foi conquistado, né? Nós temos que puxar a história aí de Castro Alves, Zé de Patrocínio, de pessoas que lutaram por isso, e de nomes maravilhosos que constam na história do Brasil e que não se identificam e que não são identificados na nossa história como negros. Teodoro Sampaio, um especialista na área saneamento básico, Rebouças. Então, são essas questões. E voltando à base do início da sua pergunta, presidente, eu digo o seguinte: o caminho, eu fui durante muitos anos um criminalista, antes de entrar no serviço público, e sabia do encarceramento, da periferia, da situação toda, e sempre achei que a punição efetiva do Código, prevista pelo Código Penal, era um dos caminhos a acabar com o preconceito e com o racismo.
Com o tempo nós vamos nos aprofundando e aí nós temos a certeza que não é isso só que se faz. Temos que punir o racista da forma contundente que estabelece a lei, o código, a Constituição e o Código Penal. Mas só a educação resolve isso, presidente. Só a educação. Só a educação. A base de tudo é a educação. Ensinarmos que somos iguais. Ensinarmos que o aluno que está do lado, em que pese ter uma característica diferenciada, ele é igual a você. Ele tem a possibilidade de chegar aonde você pode chegar. Que ele não pode e não deve ser vítima dos hoje que definimos como bullying, mas que na verdade não passa nada mais numa atitude preconceituosa e racista. Então isso é muito importante. A educação é o caminho. A educação ela muda o homem e altera todo o caminho de uma civilização. Tive grande prazer em receber em nosso programa o Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga, que nos trouxe assim, uma riqueza muito grande sobre o movimento em que ele está vinculado. Muito obrigado. Voltaremos em outras oportunidades a consultá-lo, a ouvi-lo, porque traz uma trajetória muito grande em favor daquilo que seja a igualdade social. Muito obrigado. Eu quero manifestar a minha alegria em estar nessa entidade reconhecida, da qual eu sou associado, e mais do que sou associado. Eu digo que eu tenho DNA de servidor público, porque os meus pais foram servidores públicos, eu sou servidor público, e na família muitos. E precisamos realmente de uma entidade que tenha a consciência da nossa importância na construção desse país e que seja também reconhecedora da diversidade. Parabéns pelo esse belo programa e pela oportunidade que está me dando para dizer de um tema que me é muito caro. Muito obrigado ao senhor, ao doutor Marco Antônio Zito Alvarenga. E continue aqui em AFPESP na TV. O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, nos últimos anos foi reconhecido por autoridades municipais por seu importante trabalho na presidência da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Esse reconhecimento vem por meio de condecoração de título de cidadão, atribuído a Duarte Moreira em ações que ajudaram no desenvolvimento dos municípios. Em 2016, o presidente da AFPESP recebeu o título de cidadão ibiraense, no dia 25 de novembro. O título de cidadão campineiro foi recebido no dia 6 de dezembro. As homenagens continuaram e, neste ano, recebeu o título de cidadão são carlense, em 23 de março, e o título de cidadão jordanense, em 19 de junho. Vamos ver um pouco dessa última condecoração, que aconteceu na Câmara Municipal de Campos do Jordão. A homenagem na cidade de Campos do Jordão foi uma iniciativa do vereador Luiz Felipe Costa Sintra, que falou a nossa reportagem. Nós conhecemos um pouco do trabalho do Dr. Duarte através dos funcionários aqui da AFPESP aqui em Campos do Jordão, que sempre falam muito bem da administração do Dr. Duarte. Eu avalio de uma forma extremamente positiva, tanto é que ofertamos um título de cidadão jordanense ao mesmo, uma vez que reconhecemos o trabalho que ele faz em Campos do Jordão. Antes mesmo de começar a sessão, eu estava agradecendo mesmo pela oportunidade que dá aos jordanenses, e agora a AFPESP adquirindo novos estabelecimentos em Campos do Jordão, abrindo mais o mercado para o jordanense, que vem a trabalhar na recepção da colônia, pessoal, os camareiros, enfim, todos os colaboradores em geral. Isso é muito bom para a economia da cidade, nos rende divisas, diminui o índice de desemprego no município de Campos do Jordão. Então a gente vê com muitos bons olhos a administração da AFPESP. Rogamos para que isso continue, que cada vez se expanda mais e que o turista venha conhecer a cidade, desfrutando das excelentes acomodações da AFPESP aqui em Campos do Jordão, grandes parceiros do município.
O diretor econômico-financeiro Antônio Arnosti, presente à sessão, também comentou sobre a homenagem ao presidente da AFEPESP. O presidente Duarte é o primeiro entre iguais, como a gente diz. Ele foi o presidente talvez mais empreendedor da nossa associação. E nesse sentido, Campos de Jordão, em relação aos nossos hotéis, às nossas unidades, são privilegiadas, porque ele investiu muito do seu tempo, muito do seu capital humano, muito da nossa estrutura, para que Campos de Jordão tivesse realmente uma atração positiva dos nossos servidores públicos, colegas e associados. Isso representa, sem dúvida, um aporte de economia muito significativo e robusto para a cidade de Campos de Jordão, ao mesmo tempo que significa um encantamento para toda a nossa classe. Duarte Moreira, homenageado, falou sobre esse reconhecimento. Eu me sinto enormemente emocionado e, ao mesmo tempo, me sinto assim com muita responsabilidade, tendo em vista que existem muitos compromissos que deverão ser atendidos a partir do momento em que a gente recebe uma homenagem. A gente passa a integrar a cidadania de uma cidade como Campos do Jordão. Então, é óbvio que você não pode ficar simplesmente inerte e nada fazer em favor da comunidade. Aqui na cidade de Campos do Jordão, nós somos distinguidos pelo trabalho que executamos frente à Associação dos Funcionários Públicos. Um trabalho dignificante, porque tivemos a colaboração de todos os nossos funcionários, a participação de todos os nossos associados que consagraram os nossos trabalhos. Então, essa responsabilidade nos deixa, assim, profundamente emocionados e temos a certeza de que é um reconhecimento que a Câmara Municipal, o senhor presidente da Câmara Municipal, o Dr. Felipe, prestou a este humilde servidor da AFIPESP. O prefeito Fred Guidoni ressaltou a importância da AFEPESP na cidade. Em primeiro lugar, é um grande prazer ter aqui uma colônia da AFEPESP, dizer a todos os associados que não conhecem ainda a nossa cidade, venham nos visitar, que é um prazer imenso poder recebê-los aqui. A cidade está pronta e preparada para receber e receber bem quem nos visita. A AFEPESP tem 3 unidades de lazer na cidade de Campos de Jordão. Como foi ressaltado nos comentários, o empreendedorismo do presidente da AFEPESP ampliou o número de associados que visitam a cidade. As 2 novas unidades, a Penzel e Sarra, foram iniciativas pioneiras de Duarte Moreira e investimentos no estilo charme de hospedagem. A Penzel foi a primeira experiência com muito sucesso e, mais recentemente, a Sarra conquistou os associados. Ainda em Campos do Jordão, o presidente Duarte Moreira introduziu o Festival de Inverno, com apresentações de música clássica na unidade AFEPESP Campos do Jordão, durante todos os sábados de julho, e neste ano de 2018 até o dia 4 de agosto. Como você notou, as diferentes atrações da AFEPESP nas cidades movimentam o turismo e, com isso, o reconhecimento pelo trabalho associativo. Parabéns, Duarte Moreira! Fique agora com imagens das unidades de lazer AFEPESP em Campos de Jordão e também com um belíssimo festival de inverno. Sorry.
nossa reportagem especial, vamos encerrar o programa com uma receita da unidade AFIPESP São Pedro, pavê de limão. Este pavê não é muito conhecido, mas a fruta, o limão, faz parte de várias receitas salgadas e doces do cardápio brasileiro. Ainda é consumida em bebidas como sucos e na famosa caipirinha. Vamos aos ingredientes do pavê. 1 litro de leite, essência de baunilha, 8 gemas, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de amido de milho, leite condensado, 1 copo de suco de limão, biscoito maisena, 500 gramas de chantilly, raspas de limão para enfeitar. Essa sobremesa foi preparada no restaurante da Sede Social pelo chefe de cozinha Marcelo Bueno e você pode acompanhar o passo a passo. Confira. O primeiro passo é fazer o creme de confeiteiro com leite, açúcar, amido de milho e baunilha. Reserve. Divida em 2 partes. Em uma delas, acrescente o leite condensado e o suco de limão mexendo bem. Prepare o creme chantilly como indicado pelo fabricante. Para montar, coloque em uma forma o creme, uma camada de biscoito, nova camada de creme com o suco de limão. A última camada é a do chantilly e por cima as raspas da casca do limão. Leve à geladeira por 3 a 4 horas. O pavê de limão da unidade de São Pedro é muito fácil, com poucos ingredientes e um ótimo resultado. Aproveite nossa dica culinária e confira imagens que selecionamos desta bela unidade de lazer. Obrigada por sua audiência.